Pastor Daniel, obrigado pelo convite também, poder estar aí com vocês, compartilhar um pouco sobre esse tema. Então, quando o Daniel me ligou, me convidando para estar com vocês, para relacionar alguma coisa com Bonhoeffer, né? Eu sugeri, então, um tema da igreja, qual é a vocação da igreja no mundo, né? E eu vou fazer isso a partir, então, da teologia e da biografia de Bonhoeffer, né? Bonhoeffer, não sei se, eu acho que todos, a maioria das pessoas já ouviram falar sobre o seu nome, né? Foi um pastor na Alemanha e seu pai era psiquiatra, sua mãe era de uma família muito conhecida no âmbito da teologia, o avô e o bisavô eram grandes teólogos reconhecidos por alguém que, por ensinar a história da igreja, principalmente, teologia sistemática e tal. Então, e o pai do Bonhoeffer, ele era um professor universitário de psiquiatria, primeiro em Wrocław, na Polônia, hoje Polônia, né? E depois na Universidade de Berlim. Então, Bonhoeffer, ele nasceu numa família assim abastada, eram pessoas que tinham um reconhecimento social bastante forte e isso fazia também com que a família eles estudassem diversos temas. E quando Bonhoeffer então decidiu estudar teologia, isso surpreendeu todo mundo, tanto o pai quanto os irmãos e até mesmo a mãe. Aí até chegou uma ocasião onde, quando ele falou, ele devia ter uns 16, 17 anos, que iria estudar teologia, os irmãos haviam dito para ele que a igreja era uma instituição burguesa que não tinha nada a contribuir, né? E aí ele disse, naquela ocasião, de que se fosse assim, ele iria reformar a igreja e fazer com que a igreja ela tivesse novamente a sua relevância. Então ele começou a estudar em Tübingen, na Alemanha, depois ele se muda para a Universidade de Berlim, e depois de uma viagem que ele faz até Roma para conhecer toda a estrutura da Igreja Católica, ele volta querendo estudar então sobre o tema da igreja, né? E assim ele faz o seu doutorado. Ele termina o doutorado com 21 anos, ele faz então sobre o tema da sociologia da igreja, sobre o que é ser igreja e de como a igreja ela interage no mundo. Depois ele faz a sua habilitação, e aí ele tem pouca idade, por causa da pouca idade, ele não consegue ser ordenado pastor, e por isso ele vai para os Estados Unidos estudar um tempo nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos ele não gosta do seminário onde ele está, e aí, por causa disso, ele começa a se envolver mais numa igreja batista, num bairro chamado Harlem, em Nova York, que naquela época era uma igreja de grande maioria negra, de pessoas que estavam mais à margem, de pessoas que tentavam lutar pelos seus direitos e que eram excluídas. E ali no Harlem havia uma igreja chamada Abyssinia Baptist Church, e ali ele começa a participar, ele dá algumas aulas de ensino confirmatório, de ensino bíblico, e cada vez mais então ele se envolve nessa luta social das pessoas que estavam ali à margem, para que elas conseguissem então encontrar também ter os seus direitos garantidos. Depois desse tempo dos Estados Unidos, então ele volta para a Alemanha, e ali então ele passa 2 anos como professor convidado na Universidade de Berlim. E durante esses 2 anos que ele lecionou na Universidade de Berlim como professor convidado, ele tratou sobre diversos temas, principalmente sobre quem é o ser humano, o que é a igreja. Então ele discutia no campo da filosofia um monte de coisa assim para tentar fazer com que a relevância da igreja ela fosse evidenciada. Depois disso, então, ele é pastor na cidade de Londres, e ali ele pastoreia uma igreja calvinista, ou uma igreja presbiteriana, digamos assim, né?
e uma igreja luterana. Então, como era uma igreja alemã na cidade de Londres, então e havia o órgão da igreja, do Estado que comandava isso, então não tinha muito essa diferenciação, né? Então ele era pastor dessas duas comunidades na cidade de Londres. E ali ele conheceu então um bispo da igreja anglicana chamado Bispo Bell, e ele começou então a ter os seus contatos ecumênicos que depois, mais para frente, vai ajudar ele também na luta contra o nazismo, né? E depois de 3 anos ali, então ele é convidado pela Igreja Confessante, que é uma parte da igreja ou de pastores que haviam se colocado contra a, a absorção do parágrafo ariano para dentro da igreja, né? Então, eu não sei quanto que cada um de nós conhece um pouco da história do Terceiro Reich, mas quando Hitler chegou ao poder, ele fez com que cada vez mais pessoas de ascendência judaica e judeus fossem excluídos. Então, se eles eram profissionais, pessoas que trabalhavam para o governo, eles foram despedidos, né? E isso também aconteceu quando então a igreja alemã ela adotou esse parágrafo e também por isso muitos pastores que tinham uma ascendência judaica, eles não poderiam mais ser pastores da igreja. Isso aconteceu de forma gradativa, né, a partir de 1932, de 1933. Então, ali isso acabou acontecendo com mais ênfase, né? Porque primeiro Hitler se tornou chanceler da Alemanha, depois daí com a morte do presidente ele também tomou a presidência, então todo o poder foi unificado em cima de uma única pessoa. E aí tinha aquela saudação, né, do Heil, do Salve, né, do Heil Hitler, né? Salve Hitler, que tinha mais ou menos um conceito assim messiânico em cima dessa figura política, né? E aí, quando aconteceu isso, o Bonhoeffer ele foi um dos primeiros pastores que tentou fazer uma greve de pastores para tentar fazer com que o governo retrocedesse, né? Então, ele sugeriu primeiro de que os pastores não deveriam mais fazer sepultamentos, de que eles não deveriam mais fazer os cultos, mas nada disso deu certo, né? Então, ele fez panfletagem, ele começou a falar sobre os perigos de que era ter então no governo uma pessoa que tinha essas características messiânicas, né, e onde as pessoas elas colocavam, depositavam sua fé em cima de uma figura política. Quando aconteceu isso do parágrafo ariano, ele escreveu um texto onde ele diz que a igreja ela tem que fazer 3 perguntas. A primeira pergunta que a igreja precisa fazer é se aquilo que o Estado está fazendo é certo, é justo, é correto. A segunda pergunta que a igreja deve se fazer é se a igreja ela está envolvida diretamente, ou se a igreja ela está disposta a se envolver com aqueles que estão atingidos por isso, né? De cuidar dessas pessoas, dos feridos. E a terceira grande pergunta que a igreja deve se fazer é como travar a roda do mal. Então, são as 3 perguntas que ele faz, que ele diz que a igreja ela tem como tarefa. Primeiro, perguntar se a ação do Estado ela é legítima. A segunda pergunta é se a igreja ela está realmente envolvida com aqueles que sofrem agora por essa situação. E a terceira questão, a terceira pergunta é se a igreja ela realmente está disposta a travar a roda do mal e com isso sofrer as consequências, né? É certo que a igreja alemã ela não foi por esses caminhos, né? Então ficou conhecido como a igreja confessante, essa parcela da igreja de pessoas, de pastores que se rebelaram então contra o sistema político e tentavam fazer uma igreja paralela. Então o grande sonho de Bonhoeffer, de outras pessoas como Karl Barth, que é um outro pastor bastante conhecido, era de que nos órgãos ecumênicos no exterior a igreja confessante fosse reconhecida como a igreja oficial da Alemanha. E isso também não aconteceu, né? E Bonhoeffer ele era uma das pessoas, um dos pastores, ou o que mais falou contra essa absorção da política para dentro da igreja, né? E
Tanto é que a igreja alemã, ela mudou de nome, né? Então, primeiro o nome da igreja era Igreja Evangélica Alemã, ou Igreja Evangélica da Alemanha, Igreja Evangélica Alemã, e depois o nome se tornou Igreja Alemã Evangélica. Quer dizer, sobre o evangelho está o fato de ser alemão. Então, a compreensão da raça, a compreensão do povo ariano, né, que é a imagem e semelhança de Cristo, então isso está acima do evangélico, né? E isso aconteceu de forma bastante gradativa dentro da igreja, tanto é que a igreja depois ela começou cada vez mais a deixar de lado o Antigo Testamento, ela começou a enfatizar mais passagens do Novo Testamento que não tinham uma chamada para o Antigo Testamento. Então, Jesus Cristo ele foi compreendido como o exemplo do humano ariano, dos olhos azuis, né? E com isso todas as pessoas elas eram excluídas. É claro que havia uma argumentação filosófica toda por trás para tentar dar sustentação a essa compreensão, né? Porque a partir da compreensão filosófica, por exemplo, que veio do hegelianismo, né, de Hegel, não de Hegel, do fato do filósofo, mas dos hegelianos depois, era de que havia uma revelação de Deus dentro das ordens da criação, né? E as ordens da criação, então a gente entende um pouco aquilo que era a compreensão do próprio Lutero, né? Lutero, dentro do luteranismo, sempre foi dito, e isso marcou fortemente toda a estrutura de Estado da Alemanha, sempre era ensinado de que havia as ordens da criação, que eram a política, que era uma ordem emergencial, né? De que havia a igreja, a eclesia, que era uma ordem da criação, e que havia a economia, né? A economia. Então, essas ordens da criação, isso em alemão é chamado Stand, que significa, essa palavra mesmo, ela significa algo bastante forte, algo bastante dado, assim, como certo, né? Então, a partir desse movimento filosófico, houve, então, a compreensão de que o Estado em si, ele tinha características revelatórias. Então, aquilo que estava acontecendo era tido como revelação, como vontade de Deus. E o Bonhoeffer sempre argumenta contra isso, né? Ele diz que não há uma ordem da criação, mas que há uma ordem da preservação, de que a revelação de Deus, ela não pode ser discernida na criação, mas ela só pode ser encontrada em Jesus Cristo, né? E isso faz com que Bonhoeffer ele seja um dos poucos teólogos que tenta argumentar e tenta ir contra, então, esse regime nazista, né? E aí depois ele volta de Londres, então ele é convidado pela Igreja Confessante para ser diretor de um seminário de pregadores. E a ideia primeiro era que esse seminário de pregadores fosse nas redondezas de Berlim. E aí, consequentemente, Bonhoeffer então se tornaria professor da universidade, ao mesmo tempo diretor do seminário. Mas por questões econômicas, financeiras, eles não conseguem encontrar um espaço para fazer o seminário em Berlim, e por isso eles acabam tendo que ir para o norte da Alemanha, primeiro para uma cidadezinha perto de Finkwald, mas depois finalmente em Finkwald. E ali eles abrem um seminário de pregadores, onde o Bonhoeffer ele se torna o diretor e o professor ali dos alunos, né? A ideia desses seminários de pregadores é de que os jovens, né, e as jovens que saem da universidade, eles aprenderam teologia acadêmica. E agora eles precisavam ir para um seminário de pregadores onde eles eram onde se repassavam todas as disciplinas ali de pastorado, né, de teologia pastoral, de como fazer pregação e de como fazer a questão das etapas de espiritualidade, oração, meditação e tal, de apresentação, de estudo bíblico, por aí vai. Com o tempo, esse seminário ele é proibido de acontecer, né? E aí o seminário ele é mandado fechar, mas eles permanecem ainda de maneira clandestina por 2 anos, até que a Gestapo vai lá e fecha o seminário e proíbe eles então de continuar, né, com o seminário de pregadores. Por quê? Porque era da igreja confessante, e a igreja confessante ela era contra o Estado, né?
E também aconteceu nesse meio tempo de que muitos pastores começaram a ser perseguidos e mortos. E aí o Bonhoeffer ele vai até a região de Munique e ali ele vai para um seminário católico, e ali ele escreve um livro chamado Ética, né? O Comércio escreveu um livro chamado Ética, que é o que nós temos hoje. E aí ele é chamado a servir no exército alemão. Então ele tem uma idade, ele foi convocado, e aí ele recebe um convite para voltar para Nova York. Ele volta para Nova York, mas depois de 2, 3 semanas ele decide voltar porque ele disse que o lugar dele era junto com o seu povo. Por quê? Porque ele não poderia ser igreja longe longe da igreja que estava sofrendo, né, da sua igreja, né? E por isso ele volta para a Alemanha. E ali então ele é convidado a fazer parte da Amver, que é a agência de inteligência da polícia alemã, né, como se fosse a ABIN no Brasil. E ali ele então começa a trabalhar para essa Amver. E ali ele começa então com todo a conspiração contra o Hitler, né? Então surge um grupo de pessoas, tem um comandante, um almirante bem alto, no escalão, o Canaris também, que faz parte desse grupo, e eles começam então a conspirar contra a vida do Hitler, e fizeram alguns atentados, né? E a tarefa do Bonhoeffer nesse sistema de conspiração era justamente por ele ser pastor e ele ter a liberdade de sair e voltar do país. Então, ele vai em muitas reuniões na Suíça, na Inglaterra, nos países da Escandinávia, na França, então é ele, na Espanha, então é ele que faz esses pontos de contatos aonde ele traz as informações sobre aquilo que estava acontecendo na Alemanha naquele tempo, né? Então essa era a sua função dentro da conspiração. Mas é claro que ele sabia de que o objetivo principal era tirar a vida do próprio Hitler, né? Então, por isso depois quando essa célula de contra o nazismo, né, contra o Terceiro Reich é descoberta, então por isso ele é preso e depois, se eu não me engano, depois de não sei se é 2 anos, depois de 2 anos, então ele é morto por enforcamento. E isso acontece 3 semanas antes de Hitler cometer o suicídio, né? Então, e quem mandou matar o Bonhoeffer por causa de conspiração, e todos os conspiradores, foi o próprio Hitler, né? Então, por isso ele é conhecido como mártir da igreja, né? Porque ele é alguém que até as últimas consequências aguentou o tranco do seu testemunho de fé, mesmo significando isso que a sua vida estava em perigo e de que a morte sim seria iminente, né? Então, ele era alguém que fez isso por causa das suas convicções do que é ser igreja, né? Então, isso é assim um arrazoado bem breve da biografia de Bonhoeffer, né? Claro que teriam outros detalhes que nos ajudam a compreender um pouco melhor a sua história. Mas eu trouxe esses detalhes porque a Bonhoeffer tem muito claro para si o que é ser igreja de Jesus Cristo hoje. Existe uma frase muito divulgada nos últimos tempos, eu acredito que até o Daniel já tenha falado dela, né? Que é a frase de Bonhoeffer que diz assim: igreja só é igreja quando é igreja para os de fora. Então isso ele escreve numa das cartas enquanto ele está preso, está publicado na Resistência e Submissão, né? E no contexto, né, o que é ser igreja para os de fora, né? A igreja, para Bonhoeffer, ela não é uma instituição onde as pessoas elas participam no final de semana, elas vão para um culto, aonde temos ali um ministro, um pastor ordenado, e aonde nós temos o pastor sinodal, onde nós temos toda uma estrutura eclesiástica. Isso, para Bonhoeffer, isso é uma organização religiosa, né? Uma organização, mas isso em si não é igreja. E quando Bonhoeffer diz que a igreja é a igreja para os de fora, é porque isso está relacionado muito com a vocação do que é ser igreja. Então, respondendo assim um pouco a pergunta, ah, deixa eu só abrir aqui onde eu tinha colocado. William, se quiser compartilhar a tua tela, eu libero aqui para ti, tá?
Não, eu só achei aqui umas coisinhas que eu ia falar. Por exemplo, o Bonhoeffer ele diz que a igreja ela é criada por Deus na sua revelação em Jesus Cristo, né? No entanto, a igreja não é aquela que se chama igreja, não é aquela que recita credos, não é aquela que tem o pastor sinodal, que prega a justificação de Lutero, ou a doutrina da justificação de Lutero, né? A igreja, para Bonhoeffer, é a humanidade recriada por Cristo, por meio da sua morte e ressurreição. Então, o que é a igreja? Para Bonhoeffer, a igreja é uma nova humanidade que surge. E para entender essa nova humanidade, a gente tem que voltar para a queda, né? Se nós olhamos para o relato da criação, nós vamos ver ali que Deus criou todas as coisas, criou Adão e Eva, criou o ser humano, e aconteceu que em dado momento o ser humano ele decide caminhar por conta própria. Então, para Bonhoeffer, o pecado ali em si não é, na sua compreensão de Gênesis, né, na sua leitura de Gênesis, não foi uma escolha entre o bem e o mal. O bem e o mal é consequência da queda, mas antes da queda não havia essa dicotomia entre bem e mal. O que havia entre com Adão e Eva, a partir da sua tentação, era o desejo de servir Deus sem Deus, ou de ter o conhecimento próprio fora de Deus para servir melhor Deus. Então, Adão e Eva, para Bonhoeffer, eles não pecam porque eles querem o mal, mas eles pecam quando eles deixam Deus de lado e querem assumir um próprio conhecimento para então servir a Deus, ou para então se garantir. O fato é que na tentação, quando a serpente diz para Adão e Eva de que eles serão como deuses, conhecedores do bem e do mal, lhes dá uma possibilidade de estar num outro nível, num outro patamar. Então, ali, desse desejo é que surge o pecado, né? E quando surge o pecado, o que acontece é que surge o rompimento. Aí surge o bem e o mal. O bem e o mal é símbolo do rompimento do ser humano consigo mesmo, do rompimento do ser humano com a outra pessoa, do rompimento com a própria criação, de quem ele é, né? E o rompimento da maneira como ele age, então, de se relaciona com Deus. Por quê? Porque agora tudo se torna meio para um fim. Então, isso para Bonhoeffer significa a nudez, né? O ser humano ele se enxerga nu, quer dizer, agora ele não está mais vestido pelo conhecimento de Deus, não está mais vestido da relação com Deus. Agora ele está por conta própria. E assim, sendo como Deus, ele precisa se vestir de dignidade, ele precisa mostrar o seu valor, ele precisa mostrar diante da outra pessoa, diante da autoridade, ou diante de Deus, de que a sua vida tem dignidade, de que ele tem valor. Então ele tenta se vestir com alguma coisa. Né? E o que Adão e Eva fazem quando eles tentam se vestir? Eles pegam folhas de figueira, certo? Então, quando Adão e Eva pegam folhas de figueira, na interpretação de Bonhoeffer, isso é uma coisa hilária, é uma coisa assim tola, né? Porque uma folha de figueira você não consegue cobrir a tua nudez, é uma coisa fajuta, é uma coisa tola. Então, por isso, tudo aquilo que o ser humano faz na compreensão de Bonhoeffer, assim como ele compreende ali o relato de Gênesis, tudo aquilo que ele faz para tentar garantir o seu valor, a sua dignidade, é tolice. Ele não consegue se revestir, ele não consegue tapar a sua nudez, ele não consegue se garantir por si mesmo. Depois, qualquer coisa, a gente pode conversar sobre isso. Eu não sei se ficou bem claro. Mas então o ser humano ele sempre vai criar meios para se garantir, para mostrar o seu valor. E quando Deus chega perto do ser humano e diz: Adão, onde tu estás? A maneira como Adão responde é uma maneira de argumentar: olha, Deus, tu ainda não me deu tempo para me apresentar, para eu me colocar como alguém que está quase ao mesmo nível que você, né? E é por isso também Lutero vai falar isso, né? E por isso que se diz que Bonhoeffer também faz sua leitura a partir de Lutero, ah, de que é por isso que Deus então mata um animal e veste Adão e Eva com pele de animal morto. Né? Então, para Lutero, por exemplo, isso significa de que ali simbolicamente está dito de que é pela morte de alguém que nós somos revestidos. Então, o ser humano ele está desconexo de si, do outro, de Deus, da criação. E ele faz do outro sempre um meio para conseguir garantir a sua vida. E daí surge a religião, né?
Então, para Bonhoeffer, e ali surge a questão da religião por causa do bem e do mal, né? Então, a religião sempre ela está concentrada em cima dessa compreensão de bem e mal. Então, por exemplo, a Eva se torna culpada, o Adão se torna culpado, a criação se torna culpada e por último Deus é culpado. Só que a maneira como o ser humano ele passa a lidar com o outro sempre é de meio, né? Então o ser humano, a mulher, ela serve de meio para que o homem seja feliz. Então Bonhoeffer vai dizer assim no relato Criação e Queda, né? Ele vai dizer assim, de que antes da queda, aquilo que o Adão ele via que não tinha ele enxergava na Eva e isso lhe dava alegria. Então, Adão, ele via, olha, esse é o meu limite, eu sou assim. E ele olhava para Eva e via que a Eva tem outras características. E isso gerava nele prazer e alegria, por ver de que aquilo que lhe falta está presente na alteridade, na outra pessoa. E depois da queda na relação humana, e por isso existe a quebra, então aquilo lá é símbolo de ódio, né? Ele olha para outra pessoa com ciúme, porque aquilo que lhe falta, a outra pessoa tem, e ele gostaria de ter para si. E ali gera a questão dificultosa das relações humanas, né? E aí também com relação à criação, existe toda a perda do conhecimento, né, do que é a criação, de como usar, e agora por causa disso precisa batalhar e com o suor do rosto conquistar o seu conhecimento, né? E com relação a Deus, então Deus sempre é objetivado, né? Deus se torna meio para as questões marginais da vida. Então, para aquilo que eu não dou conta, para isso eu convido Deus a fazer parte da minha vida. Então, na verdade, eu não quero Deus para modificar o centro da minha vida, a minha humanidade, mas eu quero Deus com a humanidade que eu tenho, essa humanidade caída, né? Mas com essa humanidade que eu tenho, que eu quero me garantir por mim mesmo. Então eu quero que Deus ele dê suporte ali onde eu não dou conta. Então aí o Bonhoeffer ele fala das questões marginais da vida, né? Então Deus ele é muitas vezes colocado na margem da vida porque Deus ele serve quando eu estou doente e não tenho mais recursos. Deus ele serve quando tem algo impossível para fazer. Deus ele serve quando as coisas fogem da minha mão. Então, quando tem um problema financeiro, quando tem um problema conjugal, quando tem um problema de relacionamento com alguém, quando tem um problema de saúde, né? Quando alguma coisa ela me tira o sono e eu não tenho como dar conta, aí eu introduzo Deus na minha vida. E essa é uma relação muito, assim, muito utilitarista de Deus, né? Então, Deus não faz parte do ser da minha vida. Por quê? Porque para Bonhoeffer, a igreja, ela era essa nova humanidade. Então, essa humanidade resgatada a partir da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, que me forma uma nova pessoa, é uma humanidade que de novo quer voltar ao estado originário, mesmo que não consiga totalmente, mas que quer ter esses valores. Por exemplo, quer se reconectar com a outra pessoa, quer se reconectar consigo mesmo, quer se reconectar com a criação, quer se reconectar com Deus, não pelas suas próprias forças, mas quer se relacionar, né, de reatar os relacionamentos, né? Então essa nova humanidade, ela não, a igreja, nessa nova humanidade, a sua função não está em somente ir para a igreja, ter ali o momento de louvor, escutar a palavra, voltar para casa. Então isso para Bonhoeffer não é igreja. A igreja, essa nova humanidade, carrega uma identidade, que carrega características, que está ali aonde está, vivendo como essa humanidade resgatada e restaurada em Cristo. E isso acontece por meio da ação do Espírito Santo, que faz com que esse Cristo ele seja presente na minha vida de tal maneira que ali aonde eu sou presença de Cristo no mundo. E por isso que Bonhoeffer ele diz de que a igreja é a igreja para os de fora, porque a igreja, como nova humanidade, ela está voltada para a outra pessoa, para o bem-estar. Ela está voltada para o bem do mundo. Ela não pensa, a igreja, aí a gente entra numa outra questão, a igreja ela não tem como pensar somente naquilo que é a realidade última, naquilo que vem na eternidade. Porque a igreja ela é convidada a ser imagem e semelhança de Deus, restaurada em Cristo, ali no mundo criado por Deus.
Então, Bonhoeffer assim entende de que o desprezo que as pessoas elas têm pela criação, na verdade, não vem da fé cristã. Isso é filosofia platônica, da dicotomia, né? Aonde a criação ela não tem o seu valor. Bonhoeffer vai dizer não, a criação ela tem valor porque é boa criação de Deus. E ela é tão boa criação de que o ser humano ele está intrinsecamente relacionado com a criação. Por quê? Porque o ser humano não foi criado pela palavra somente, né? Mas quando o ser humano foi criado, ele foi criado moldado com parte de terra. Então, que o ser humano está ligado à terra, à criação. E aí surge uma questão, né? Eu não sei como é que você vê isso, Daniel, mas depois você pode também tentar arrumar isso na tua comunidade. Mas na compreensão de Bonhoeffer, por exemplo, o céu, a eternidade, novos céus e nova terra, não é um outro lugar a não ser esse lugar, mas esse totalmente restaurado, então. Mas não é assim uma nova, assim como um novo ser humano, uma nova criatura, não é um novo Daniel totalmente jogado fora o antigo e refeito o novo, mas é o mesmo eu e restaurado, né? Dessa mesma maneira também é a criação, né? Então aí existe uma realidade onde a igreja ela é chamada a observar que são as distinções, né? Nós olhamos para o escatom, para o futuro, para o fim, para o céu, para a igreja, para a eternidade, mas ao mesmo tempo nós estamos aqui e agora. E as duas coisas elas devem ser vivenciadas do mesmo modo. Mas ao mesmo tempo eu também não posso fazer do meu mundo aqui o eterno. O eterno é de Deus, vem de Deus. Mas eu vivo nesse mundo transitório com características da eternidade. E essa é a nova humanidade. E essa nova humanidade, a igreja, então, a sua vocação, ela está sempre de novo se reconectar com as pessoas, de prezar não pelo bem dos seus irmãos, ou os bens dos irmãos da minha comunidade, ou da minha igreja, ou da minha confissão, mas de todas as pessoas, principalmente as pessoas que estão de fora, daquelas que sofrem as consequências do pecado, né? E isso é essa reconexão. A maneira como eu me reencontro com Deus fora da religiosidade é fora desse esquema de que eu preciso fazer alguma coisa para então ter algo de Deus. Então esse esquema, né? Aonde eu preciso sempre classificar o que é bem e o que é mal, aonde eu sempre preciso cumprir um caminho para ter um resultado, né? Então, se eu for dessa maneira, então Deus vai me ajudar, né? Por isso que muitas vezes as pessoas, quando elas estão muito tempo longe da igreja, de repente elas aparecem na igreja, né? O Daniel sabe disso, né? É batata. Você pensa assim, o que está acontecendo na vida dessa pessoa? Porque alguma coisa aconteceu. Tem alguma coisa de errado, né? Alguma coisa está fora do lugar e por isso ela vem para a igreja. Ela não precisa falar nada para a gente, né? Mas existe aquele sentimento de se eu me aproximar de Deus, Deus vai me olhar com mais benevolência. E aí, quando fizer a minha oração, é mais fácil de Deus aceitar a minha oração e fazer o que eu estou pedindo. Ou de cumprir alguma promessa, alguma coisa assim, para tentar comprar a vontade de Deus em meu favor. Então, essa é a maneira religiosa, né? Aonde eu não lido Deus como alguém que me ama, alguém que quer se relacionar comigo, mas Deus é alguém que eu estou apelando quando eu não dou conta. Mas enquanto eu dou conta, então está tudo ok. Né? Então, e ser igreja, na verdade, é ultrapassar essas barreiras, essa dicotomia entre bem e mal. Né? É onde eu olho para outra pessoa, olho para a minha vida como uma vida construída a partir da graça de Deus. E que então eu vivo trazendo esses sinais, né, da esperança, esses sinais do que é ser esse Cristo no mundo hoje, né, e que argumenta então com relação também às mazelas que estão acontecendo. Se a gente for pensar assim um pouco sobre qual é a vocação da igreja perante o Estado, né? E aí nós temos aqui uma coisa que é um pouco diferente, porque Bonhoeffer ele vai entender de que a igreja e o Estado eles são o reino de Deus. Não só a igreja é sinal do reino de Deus, mas também o Estado é sinal do reino de Deus, né? Como é que o Estado e a igreja são sinais do reino de Deus? São os sinais do Deus que preserva o mundo, né?
Deus preserva o mundo por meio da igreja, pregando sua palavra por meio da igreja, por meio né? A igreja que tem essa função, essa vocação de anunciar a palavra de Deus, o evangelho. Então, ali há uma preservação, né? E que por meio dessa preservação, então, acontece a conversão, acontece as pessoas que se aproximam de Deus, e o reino de Deus se manifesta por meio do Estado, porque ele mantém a ordem das coisas, ele preserva a vida, né? Então, essa é a tarefa do Estado, né? De promover a vida e de preservar a vida, né? Então, Bonhoeffer, por exemplo, tem uma compreensão parecida com Max Weber, mas eu não achei nenhuma conexão com eles, mas me lembra muito, porque Max Weber, quando ele vai falar sobre a vocação do Estado, né, ele é um luterano, ele vai dizer que a vocação do Estado é de preservar a vida e de promover vida. E o Estado é o único organismo que pode fazer uso da violência para isso. Então, a igreja não pode usar de violência contra outra pessoa, mas o Estado pode usar a violência para a manutenção da vida, quando a vida está em jogo, né? Não pelos seus ideais de fazer qualquer coisa, mas quando a vida é colocada em xeque, ali ela pode fazer uso da violência para controlar o mal, né? E fazer com que haja vida, para que haja uma razoabilidade em conseguir viver, né? Então, o Bonhoeffer, quando ele vai falar sobre a presença do reino de Deus no mundo, ele vai falar não só que a igreja é a presença do reino de Deus no mundo, mas também o Estado é. E frente ao Estado, a tarefa da igreja está em chamar a sua responsabilidade. Então, quando o Estado falha na sua vocação, é tarefa da igreja argumentar contra o Estado. Então, essa é a tarefa da igreja, né? Por quê? Porque a igreja só é a igreja quando é para os de fora. Então, como o Estado governa para todas as pessoas, é tarefa da igreja chamar a atenção do Estado ali onde o Estado está pecando, ali onde o Estado não está cumprindo bem a sua vocação. Então, assim, fazendo um resumo, nesse sentido, para Bonhoeffer, a igreja ela é a humanidade que foi recriada a partir da morte e da ressurreição de Cristo, é um novo povo, é uma nova sociedade dentre a sociedade caída, que está debaixo do seu senhorio e que está determinada a evidenciar essa nova realidade. Então, a igreja, ela tem a determinação, ela está determinada em evidenciar essa realidade da criação que foi perdida e que agora foi restabelecida, de evidenciar as relações que são restabelecidas, a relação comigo, da relação com o outro, da relação com a criação, e isso também resulta em cuidados, e da minha relação com Deus, que não é mais uma relação de Deus ex machina, né, do Deus que está aí para tapar os furos e para dar conta ali onde eu não estou, mas é o Deus com o qual eu me relaciono. Assim também Cristo não é o fundador de uma nova religião, para Bonhoeffer não, né? E nem é fundador de uma comunidade religiosa. Jesus Cristo, ele é o redentor, ele é a fundação, não o fundador, ele é a fundação da igreja, né? Cristo é a nova humanidade. E Cristo é simultaneamente fundação, é início dessa humanidade, a partir dele que começa, ele cumpre totalmente essa humanidade nele, né? E essa nova humanidade em Cristo é a igreja que, pelo agir do Espírito Santo, atualiza sempre de novo a presença de Cristo no mundo. Então, por isso a igreja ela não deriva, por exemplo, de um desejo comum, né? Mas a igreja sempre é a ação do próprio Deus, que não abandona a sua criação, que não abandona aquilo que é seu. A igreja, ao mesmo tempo, ela não é pura, porque ela ainda permanece sob o signo do pecado. E a igreja ela é mundana no seu sentido mais próprio de ser, não mundana no sentido assim de que, como o apóstolo Paulo fala, né, de ser do mundo ou ser de Deus, mas mundana no sentido de que a vocação da igreja está para o mundo, que está para a realidade, não está para fugir da realidade, mas está para se inserir na realidade, né? Então, por isso que a palavra, ela é a palavra de Deus quando ela promove e ela evidencia esse novo ser de Cristo na realidade, né? Então, a igreja, ela não promove a fuga dos membros do mundo em direção ao transcendente, mas pela fé ela encarna o Cristo que lança luz sobre toda a realidade e também sobre o Estado. Então, é um movimento muito diferente, né? A maneira como
E Lutero, e Bonhoeffer com isso acaba resgatando muito o Lutero, né? Por quê? Porque o Lutero entende assim de que a vocação, por exemplo, quando ele fala de sacerdócio geral, pelo menos como eu aprendi na faculdade, não sei como é que o Daniel aprendeu, mas a gente sempre ouve falar muito sobre sacerdócio geral, no sentido de que todos os membros eles têm uma vocação para exercer na igreja, um papel na igreja, um dom, né? E sempre é falado muito no sacerdócio geral nesse sentido, que não é só o pastor que prega, mas que todos tenham desempenham os seus dons, né? E tudo está muito relacionado com a igreja. Mas na compreensão de Lutero, e isso Bonhoeffer resgata, a ideia do sacerdócio geral é de que eu sou representante de Cristo ali aonde estou exercendo a minha profissão, não só na igreja, mas fora da igreja, no mundo, na realidade. Isso é sacerdócio geral. É eu entender de que por meio da minha profissão, por meio da minha atuação, do papel que exerço no mundo, ali eu faço isso da melhor maneira possível, com mais responsabilidade possível, da maneira mais honesta possível, porque ali, fazendo isso, eu estou sendo presença de Cristo no mundo, desse Deus que quer manter o mundo, que quer trazer ordem, que quer trazer segurança, que quer trazer paz, que quer trazer justiça, né? Então, essa é a compreensão do sacerdócio geral. Então, isso é ser igreja. A igreja está onde? A igreja não está dentro da igreja, do templo. A igreja está ali onde os membros estão. Mas não ali somente onde os membros estão declaradamente, né, falando sobre Jesus Cristo, mas ali aonde eles estão sendo bons cidadãos, aonde eles estão sendo bons profissionais, aonde eles estão exercendo bem a sua vocação, né? Aonde eles estão clamando por justiça, onde eles estão denunciando a injustiça, onde eles estão querendo o bem de todas as pessoas, não importa se as pessoas elas são da sua igreja, da sua dominação, ou se elas são de algum outro tipo de credo. Mas o que importa, em primeiro lugar, é que essas pessoas elas experimentem a presença de Cristo no mundo, né? E isso lembra muito, por exemplo, a própria maneira de Jesus Cristo ser, né? Se a gente olha, por exemplo, quando Jesus Cristo ele lidava com as pessoas, ele não primeiro pedia para que as pessoas se tornassem judeus, né? Por exemplo, com a mulher samaritana, seja judeia, seja judia, então você vai ter o reino, né? A preocupação dele é outra, a preocupação dele é com a pessoa, né? Então essa é a primeira preocupação que deve surgir, né? De que assim ali onde nós estamos, nós sejamos a presença de Deus no mundo. E é por causa dessa compreensão que Bonhoeffer também ele teve a vida que teve e se tornou um mártir, porque até o fim da sua vida ele nada mais queria do que ser igreja de Cristo. E ser igreja de Cristo naquele momento, na sua compreensão, era clamar por justiça por aqueles que estavam sofrendo com toda aquela situação do nazismo que havia se instalado, né? Então, e a igreja evangélica em si, né, ela havia sido cooptada pelo regime nazista, né, pelo Terceiro Reich. E a igreja católica, ela foi silenciada, né, porque o Hitler chegou para a igreja católica e disse, olha, se vocês se meterem em alguma coisa, se vocês falarem alguma coisa, vocês saem da Alemanha. Então eles ficaram quietos. Aí hoje tem alguns católicos que dizem assim, a igreja católica não apoiou o nazismo. Não, se silenciou diante do mal, né? Então, no fim das contas, é a mesma coisa. A igreja que silencia é a igreja também culpada pela situação, né, que se criou, né? Então, mas assim, de maneira resumida, assim, trazendo alguns lances teológicos, mas essa é a compreensão de Bonhoeffer de igreja, né? Então, se a gente perguntar assim, qual que é, respondendo a pergunta da chamada que você fez, né? Respondendo qual é a vocação da igreja hoje, é ser a presença de Cristo no mundo. Essa é a vocação da igreja, né? Diante de tudo aquilo que acontece na realidade. Então a igreja não é chamada a viver uma espiritualidade alienada do mundo, mas a viver totalmente de maneira mundana, não sendo do mundo, né? Na compreensão do apóstolo Paulo, essa distinção ela continua valendo, principalmente para Bonhoeffer, né? Mas ser uma igreja mundana é do real mundo, não do mundo caído, mas do real mundo, né? Essa é a tarefa, a vocação da igreja. Não sei, agora eu abro assim para a gente poder conversar um pouco. Valeu, William. Muito boa exposição. Acho que todos nós, né, fomos muito enriquecidos já. Mas agora, quem quiser, fica à vontade.
podem ficar à vontade para fazer perguntas para o William, e a partir do que ele falou, e de repente, né, para a gente desdobrar alguma coisa adiante. Então, eu abro a palavra, desmuta seu microfone e fique à vontade para perguntar, quem quiser. Oi, boa noite a todos. William, eu queria resgatar um assunto que falou de uma perspectiva que talvez nós somos herdeiros, ou pela trajetória das nossas famílias, do germanismo, mesmo da convivência com movimentos e tal, dessa perspectiva de um Deus utilizarista, quer dizer, aquela questão de a gente ter uma tendência muito forte a ter uma perspectiva de vantagem se relacionando com Deus. Essa permanente ansiedade que talvez venha um pouco da trajetória que a gente viveu, ou mesmo pode ser da própria natureza humana nossa, de a gente, por um lado, querer as vantagens de um relacionamento com Deus, sem, na verdade, ser uma convivência com Ele. É como se a gente o tivesse como um supermercado, a gente declara fidelidade com esse supermercado, a gente até tem um cartão de crédito desse supermercado, mas esse supermercado Deus, ele tem que estar à disposição da gente na hora que a gente aparecer com a nossa fidelidade junto a Ele. Então, uma hora eu preciso disso, uma outra eu preciso daquele outro, e Ele precisa, em princípio, deveria estar à nossa disposição, porque eu declaro a Ele uma fidelidade. Que motivação outra pode existir senão essa legítima vontade de ter proveito de Deus para se restabelecer uma nova humanidade? É uma ótima pergunta, né? O Bonhoeffer ele vai fazer a distinção, né, daquilo que é central, daquilo que é marginal, né? Então a grande pergunta que nós temos que nos fazer é se nós nos agradamos somente com coisas passageiras, com coisas que nós podemos ter e de repente pode fugir de nossas mãos, ou se há um real interesse de nossa parte, e isso tem que ser isso também tem que ser flagrante também nas pregações, no jeito da igreja, né? Em querer ser o ser humano que Deus havia sonhado, né? Quem é o verdadeiro Günther? Quem é o Günther que Deus sonhou? Quem é o Wilhelm que Deus sonhou, né? Que tipo de humano deveria ser? Que tipo de pessoa eu deveria ser ali aonde eu estou e aonde estou vivendo? Que tipo de relações eu deveria construir, né? Então, eu geralmente, deixa eu contar uma situação aqui na comunidade, faz uns 2 anos ou 3 anos, uma coisa assim, a gente, vez ou outra, aparece pessoas aqui de outras igrejas, né? De igrejas pentecostais, né? E outras igrejas assim estranhas. E aí chegou um casal para mim e falou assim: pastor, a gente não está achando assim umas coisas muito interessantes na bola de neve e tal. A gente queria conversar com o senhor e alguém me passou o teu telefone e tal, beleza. Aí eu fui conversar com eles e eles tinham assim me contaram assim um pouco da compreensão da igreja e era muito assim: você precisa fazer isso porque aí você está debaixo da proteção espiritual do pastor. Você precisa fazer aquilo porque daí quando você está com uma dificuldade, aí Deus ele te ajuda, né? Então, muito assim dessa maneira utilitarista, né? Aí eu perguntei para ele assim: vocês têm filhos? Foi na casa dele. Sim, temos um casal. Eu falei: como é que vocês se relacionam com os filhos de vocês? Vocês dizem assim: se eles não tirarem boas notas da escola, vocês não dão comida? Ou se eles não arrumam o quarto, vocês não dão roupa, deixam andar pelado? Vocês, é uma relação de causa e efeito? Se eles fizerem, né, se eles plantarem bem, eles vão colher? Ou vocês dão pela generosidade, pela relação, né, pelo amor que vocês têm, né? Então, para mim, me parece assim de que a gente perdeu um pouco a perspectiva de que o que Deus quer conosco é relação.
Não é outra coisa a não ser se relacionar. E é de fazer com que nós possamos nos relacionar. Então, o que é a fé cristã se não relação? Não é uma coisa abstrata, não é uma coisa de mercado, como você usou como exemplo, né? Mas é simplesmente se relacionar com o Criador para eu entender o que é ser criatura e entender de que Deus ele quer que eu seja a criatura que ele havia sonhado, que ele havia pensado, que reflete assim o seu reino, que reflete assim a sua benevolência, a sua majestade, que reflete assim a sua divindade. Por quê? Porque ali eu estou sendo refletindo, né, a sua criação. Então, o desejo que Deus tem é esse, né? Então, eu acho que até mesmo na forma como nós convidamos as pessoas a serem cristãs ou falamos de Jesus Cristo, faz toda a diferença. Porque se você apresenta um Deus que vai resolver os problemas, é uma coisa. Agora, se você apresenta um Deus que quer se relacionar e quer te fazer entender quem você é, e quer fazer com que você seja reconectado, né, às outras pessoas, à criação e ao próprio Deus, isso é uma outra mentalidade, é um outro jeito de ser, né? Então, assim, para mim está muito claro, assim, para alguns teólogos isso não, né, pelo menos na academia teológica, né, isso é um pouco estranho, mas eu teria tranquilidade de dizer de que aquilo que Cristo oferece não é religião. E a única proposta que não é religiosa é a de Cristo. Porque a religião, ela não está somente presente nas grandes religiões, mas a religião, ela é o sistema de vida nosso. A pessoa, ela não precisa ser de uma religião para ser religiosa. Todo mundo é religioso. Porque no fim das contas, tudo é construído na base da troca. Você precisa ter dinheiro, você precisa ter a profissão, você precisa se garantir para ter a sua dignidade, né? Então, tudo é na base de que você tem que construir para então você ser. Você precisa ter para ser, ou precisa fazer para ser. E a fé cristã, ela é o único tipo de pensamento, de construção de pensamento, né? Aonde nós não somos alguém, né? Não é o ser pelo ter ou pelo fazer, mas aonde nós somos e por isso nós fazemos diferente, e por isso nós somos, e por isso nós temos coisas de uma perspectiva diferente, dá para entender? Não sei se me fiz claro, né? Então, é ao contrário, a fé cristã, ela coloca, né, eu tenho que cuidar com isso, né? Mas a fé cristã é como se o pecado tivesse colocado o mundo de cabeça para baixo, nós estamos tão acostumados de cabeça para baixo, e Jesus Cristo vem e coloca de cabeça para cima, e nós já não sabemos mais o que é ser de cabeça para cima. Porque nós já não estamos mais acostumados com isso, né? Porque todas a questão do meu fazer, do meu agir, ela está muito pautada em cima do porquê eu faço isso, né? Eu faço isso porque eu preciso ser um bom profissional, eu faço isso porque eu tenho que ter dignidade, que eu tenho que garantir meu valor, né? Então, hoje as pessoas elas estão muito pautadas em cima disso, né? Então, o valor está na aparência, o valor está no meu status social, o valor está ah, nos meus títulos acadêmicos, na influência que eu tenho, no poder que eu tenho, ali está o meu valor, né? Então, esses são os grandes desejos hoje pelos quais as pessoas elas sacrificam até mesmo seus valores. Se a gente olha para a política brasileira hoje, ou a gente olha para as histórias que nós conhecemos, a gente vai ver muitas pessoas que pareciam pessoas íntegras, mas que diante de uma necessidade sacrificaram a sua integridade, os seus valores, a fim de ter aquilo que elas acham que precisam ter para então serem pessoas inteiras e felizes, ou dignas, ou realizadas, né? E a relação com Jesus Cristo é totalmente contrária, né? Então, por exemplo, a gente pode pegar o exemplo do dízimo, né? Das ofertas, né? Eu não dou dízimo para então ter, né? Mas é porque eu reconheço, né? Eu faço o que eu faço, sou um bom cristão, não porque Deus está me olhando, mas porque eu sei que esse é o meu chamado, essa é a minha vocação, essa é a minha verdadeira humanidade. Por que eu tenho que ser honesto? Eu não tenho que ser honesto, né? Eu não preciso fazer o certo. Então, não tem uma necessidade. O cristão está liberto de toda a lei, né? Mas você faz porque essa é a tua verdadeira identidade. É por isso que você faz, é por isso que você vive, é por isso que você é cristão, não porque tem alguma recompensa, né? Então, para mim, isso me parece assim,
de falar isso de maneira bastante clara, isso parece que é uma boa oportunidade para que as pessoas elas comecem a acordar, né, para aquilo que é o real evangelho, né? Esses dias eu estava vendo um pastor aí que tem um monte de pregação no YouTube. A pregação dele é em cima de trocas. E a maioria da religiosidade é assim, né? Então, e aí eu tento mostrar, assim, né? Uns tempos atrás eu conversei com uma pessoa que era da espírita, né? E aí ela falou assim, eu faço muitas boas obras. Que legal, né? Que bom, porque nós entendemos assim de que por meio das boas obras Deus mantém o mundo. Não importa em qual religião, Deus mantém o mundo. Mas eu perguntei, por que você faz as boas obras? Não, porque eu quero ser uma boa pessoa. Mas por que você quer ser uma boa pessoa? Não, eu faço boas obras porque é o meu dever. Mas por que é o teu dever? Não, porque eu tenho que pagar as dívidas que os karmas das vidas anteriores, aquilo que eu fiz errado, e fazer assim, me progredir de tal forma que eu faça um investimento para a próxima vida. Então, ali a ação ela tem uma razão. Não é uma razão gratuita, não é uma coisa que acontece pela graça, mas acontece por uma necessidade. Eu preciso pagar uma dívida que eu tenho da vida anterior e eu preciso investir na minha próxima vida para que eu possa me reencarnar melhor numa próxima vida. Então, a motivação, ela não é a graça, não é gratuita. Não é porque esse é o meu chamado, a minha vocação, esse é meu ser igreja. Mas eu faço porque eu preciso fazer para, então, estar numa situação melhor, né? Não sei se eu respondi, Guiter. A curiosidade é só também ainda associado a essa forma de como despertar para as pessoas para essa absurda contracultura, para essa absurda inversão de tudo que a gente tem, de tudo que a gente é e do que a gente vive ao nosso redor. Como criar o atrativo para que não seja pela troca, que não seja pela negociação, que não seja... O que faz esse atrativo existir para que as pessoas tenham um desejo para se relacionar com Deus? Eu acho que o que o apóstolo Paulo fez no seu tempo foi de tentar mostrar qual seria esse atrativo. Por exemplo, na comunidade de Gálatas. Então, a maneira como ele escreveu Gálatas, também Efésios, né, e outras partes também de Romanos, ele sempre mostrava assim de que só há real liberdade em Cristo, dessa perspectiva. Senão você está preso a um sistema. Você está sempre preso à necessidade de fazer para ser. Eu acho que não existe uma outra proposta onde você é amado, aceito, querido, tomado como alguém com muito valor por aquilo que você já é, não por aquilo que você tem que fazer para ser, né? E você tem tanto valor, tanto valor, que por isso Cristo morreu numa cruz. Então, e só há liberdade nesse amor, aonde você não tem a necessidade de criar uma situação para então ser amado, mas você é amado por aquilo que você é. Eu acho que isso é o principal atrativo. E de que só há liberdade nesse sentido. E enquanto você não viver a fé cristã, é escravidão. Você não é livre, é uma liberdade tola. Enquanto você está condicionado à necessidade de fazer alguma coisa para ser feliz, para ter dignidade, né, para se sentir realizado, isso é escravidão. Só engatando um pouco nessa conversa que acabou se estabelecendo, porque a fala do William, ela, né, a gente poderia ampliar em muitos horizontes, né? Ele tem vários desdobramentos, mas apenas engatando nessa questão aqui, eu acho que essa questão da religiosidade ela é tão visceral na nossa velha humanidade, né? De que em certos momentos, quando inclusive as pessoas são de alguma forma confrontadas no bom sentido,
não no sentido opositivo, mas são confrontadas com a mensagem do Evangelho, o espírito religioso das pessoas muitas vezes faz com que elas reajam, inclusive dizendo que a graça de Deus é uma grande injustiça. Porque como pode ser que as pessoas façam o que fazem e não tenham que pagar pelo que fizeram? Né? Então, assim, por exemplo, eu já ouvi histórias de pessoas que têm uma formatação, inclusive dentro desse mesmo contexto que você estava citando antes, né? Sem dizer exatamente qual era, mas que ficou claro para todo mundo. E quando lê histórias, por exemplo, do filho pródigo, dizem que aquilo é um absurdo. Né? É um incentivo à irresponsabilidade das pessoas, né? Porque, de fato, a graça soa para elas, e isso é muito forte também dentro das igrejas. Eu já ouvi isso muitas vezes, né? De que a gente tem que tomar muito cuidado com a pregação da graça, porque isso dá para as pessoas a ideia de que elas podem fazer o que elas querem, né? E, na verdade, como você falou, é somente na graça que a gente consegue ter a vida transformada. A lei não tem essa condição de nos dar essa nova humanidade. Nós não somos capazes. Foi por isso que Jesus teve que morrer na cruz, né? Se nós fôssemos, ele não precisava ter feito isso, nem morrido, nem ressuscitado. Mas é muito forte também, dentro do próprio contexto cristão, essa ideia de que a graça ela dá uma vazão à irresponsabilidade, o que não é verdade, né? Porque quando a gente entende o Evangelho, a gente percebe, inclusive na vida de Bonhoeffer, que a compreensão da graça o levou às últimas consequências. Quando a gente compreende a graça, a gente vai muito mais longe do que a lei exige. A gente se torna capaz de ir mais longe do que a lei exige, né? Por causa do amor, enfim. Só para... Sim, a questão da graça, se você entende ela de maneira desconexa, né, de uma nova humanidade, aí você cai na graça barata, né? Quando você entende que a graça ela te formata para uma nova humanidade, que te coloca então diante do mundo, sendo vivendo essa nova humanidade, né, sendo nova criação, isso é outra coisa, né? Isso é tomar sobre si a responsabilidade de ser essa presença de Cristo no mundo por meio da tua humanidade restaurada, né? Eu estava pensando aqui sobre a história de Bonhoeffer, porque a gente parece ter uma sociedade bem mais complexa que o tempo de Lutero, por exemplo. Então, o Lutero, eu não li muita coisa sobre ele, mas parece que ele presumia, até certo ponto, uma sociedade evangelizada, né? Mesmo pela Igreja Católica, ele presumia que havia uma certa moral, certos bons costumes que eram presumidos e essa religião popular, mas também presumia algum conhecimento, né, de quem era Cristo, essas coisas, e toda essa bagagem, né, até teológica, podemos dizer. E o Bonhoeffer, ele já está mais próximo da nossa época e ele está enfrentando já algumas coisas que a religião também, essa igreja que estava desgringolando, né? Mas também é uma sociedade já mais plural, começa a ficar mais plural, talvez, não sei, era o que eu queria saber. Ele lidou com isso, que a gente começa a lidar cada vez mais, que é cada vez mais difícil de passar a mensagem, porque as pessoas têm tantas filosofias, e a gente não pode mais presumir que quando a gente fala com os vizinhos, quando fala com o governo também, que ele dizia que era um papel da igreja ministrar sobre o governo uma perspectiva correta, né?
de passar sequer a mensagem, ou de presumir que uma parte dela ainda é retida nas pessoas, né? E a possibilidade do diálogo, né? Como é que fica? Ele tinha já alguma perspectiva disso? Ele já traz alguma coisa para a gente no nosso desafio de dialogar com essa sociedade? O Lutero, ele está numa cristandade, né? Então, Lutero, sim, bem como você disse, tinha pressupostos claros, né? Por isso também ele consegue falar das ordens da criação como igreja, Estado e igreja, política e economia, né? Então, quando ele vai falar do Estado, ele vai dizer que o Estado, somente a política, ela só surge como ordem de remediação, né? Ela surge por causa de uma necessidade que o pecado criou e por isso que é necessário administrar a vida, né? Por isso que surgiu a tarefa do Estado, né? Bonhoeffer ele vai já dar uma outra cristandade, uma outra Europa, né? Onde a, a igreja ela já não tem mais tanto valor no sentido assim acadêmico, mas aonde toda a ciência ela está florescendo cada vez mais e de que põe algumas coisas em xeque. Por isso também, quando ele disse que ele vai estudar teologia, a família dele estranha, porque a família dele estava ali envolvida na ciência, né? Então, o pai dele era um psiquiatra que era citado por outras pessoas, então era alguém muito conhecido, né? Alguém muito respeitado e renomado. Então, ele lida muito com essa questão de fazer com que a fé cristã ela se torne inteligível ao mundo. Mas eu acho que aquilo que ele experimenta não é aquilo que nós experimentamos hoje, porque hoje nós vivemos num mundo multirreligioso, né? Então, quando ele viveu, ele até teve contato com outras religiões. Por exemplo, ele escreveu para Gandhi e pediu para Gandhi se ele poderia passar um tempo com ele na Índia. E Gandhi respondeu a carta dizendo que sim, porque ele queria aprender sobre luta pacífica, sobre pacifismo, né? De como fazer uma luta sendo pacifista, né? Então essa era a curiosidade dele. Por quê? Porque para isso também eu acho que é interessante ficar claro, mas o Bonhoeffer ele nunca teve tranquilidade em participar de um movimento de conspiração contra a vida de Hitler. Ele dizia: essa faz parte da minha liberdade sobre o qual eu sou responsável. Então, quando se fala assim, a gente tem que ver pelo mal menor, mas continua sendo mal. Para Bonhoeffer ele leva muito a sério esse mal. Então ele sabe de que se ele cometer um mal, mesmo que seja um mal menor, continua sendo mal, continua sendo pecado sobre o qual ele é responsável, né? Então ele tem essa responsabilidade, né? Mas hoje, de fato, se a gente for pensar assim no cenário que nós vivemos, que é multirreligioso, aonde as pessoas não têm mais tanta noção sobre questões religiosas, né? É um grande desafio, mas ao mesmo tempo é uma grande chance, porque nós não temos mais discursos tão engessados, né? Não existe mais uma verdade com a qual nós claramente nos colocamos contra ou tentamos ajudar, mas isso aí é um espectro muito grande de pensamentos diferentes, né? Então, a igreja em si, ela é ensinada a ser inteligível nesse mundo contraditório, né? E para mim, assim, o que eu penso é de que a grande deixa que nós temos é justamente de tornar claro de que a fé cristã ela rompe com esse sistema religioso de vida. E eu acho que essa é a nossa tentativa de fazer o negócio ser inteligível, né? Então hoje, qual que é por exemplo, tem alguns teólogos com os quais eu me relaciono, eles tentam fazer com que a teologia em si ela tenha, né, e a igreja ela tenha uma relevância no mundo hoje, justamente nessas questões que Bonhoeffer considera importantes, né, de que a igreja deve chamar a atenção do Estado, a atenção da realidade para que haja justiça, né, para que as pessoas elas vivam bem, para que a paz seja promovida, né? Então, nesse sentido, assim, não é a construção, em primeiro lugar, de um Estado cristão, não é essa a preocupação da igreja, porque a igreja ela tem a função de ser igreja, ela não tem a função de ser Estado, mas a função da igreja é chamar então o Estado e a realidade para a sua responsabilidade, né, e de argumentar contra essa a sociedade, né? Contra as mazelas da sociedade, né? E com relação à religiosidade em si, de como chegar para outra pessoa e falar da fé cristã,
eu acho que o meio pelo qual nós podemos fazer isso é justamente aquilo que nós estávamos conversando antes com relação à pergunta do Ginter, né? De mostrar a face de um Deus que é diferente, né? E, e eu assim, eu tenho me admirado de como nós vivemos um Brasil tão cristão, entre aspas, e ao mesmo tempo que não tem nada de cristão. Não tem, né? Parece quase um panteísmo, assim, não tem coisas assim que tu se diz em nome de Cristo, mas que Cristo é esse? Tu não consegue mais discernir Cristo na igreja cristã dos nossos dias, né? Então, por isso nós temos um grande desafio, né? Então, mas eu não vejo assim de que isso seja tão negativo para nós, né? Eu acho que dá para aproveitar bem a oportunidade, como Paulo fez no Areópago, né? Eu vejo que vocês são muito religiosos, tem muita religião, mas deixa eu apresentar um Deus que vocês ainda não conhecem. Acho que essa é, no fim das contas, é isso que nós vamos acabar fazendo, né? William, eu não sei se eu vou atropelar alguém que queria te fazer alguma pergunta, mas assim, uma das afirmações, por exemplo, que Bonhoeffer faz, de que o Estado também é expressão do reino de Deus, né? Essa afirmação. E de que a igreja ela precisa ser mundana nesse sentido de cumprir o seu papel no mundo e faz parte do papel da igreja, por exemplo, apontar aquilo que o Estado, por exemplo, está fazendo e que não promove vida ou que, né, de alguma forma está prejudicando as pessoas, que está causando injustiça e esse tipo de coisa. Agora, aí, por exemplo, trazendo isso para dentro da nossa realidade, assim, que a gente está vivendo agora, como fazer isso, como cumprir essa tarefa que, na minha opinião, eu compartilho assim com o Bonhoeffer, eu acredito que de fato, né, isso é tarefa, é papel da igreja, mas como não cair nessa briga de foice desse mundo polarizado politicamente, entende? Que no momento em que você ergue a voz para de repente denunciar injustiça, imediatamente você é rotulado politicamente e você entra numa guerra que não é a sua guerra, né? Você entra numa luta que não é necessariamente a sua luta, que não é necessariamente, né? Ah, então, me parece que a gente vive uma complexidade nesse sentido. E junto com isso, por exemplo, a afirmação de Bonhoeffer que Estado ele representa, ele também é reino de Deus. Você já pensou o que pode acontecer se alguém politizar essa afirmação? O quanto ela pode ser perigosa? Entende o que eu quero dizer? Uhum. Sim, mas quando Bonhoeffer diz que o Estado é a expressão do reino de Deus ou é a manifestação do reino de Deus, o Estado é para não ser religioso. Então, o Estado deve viver sem Deus, na compreensão de Bonhoeffer, né? O Estado faz parte de pode surgir, né? Nós temos o Estado brasileiro onde os cidadãos são cristãos, né? A maioria, né? Ou nominadamente cristãos. Mas a função do Estado não é ter uma argumentação religiosa, nem usar o nome de Deus. Não é isso não pertence ao Estado. Isso pertence à igreja. Por quê? Porque quando há a mistura de igreja e Estado, o que você cria é uma situação na qual você mexe com as coisas subjetivas e não com as coisas objetivas. O Estado é chamado a ser objetivo, não subjetivo. O Estado não mexe com o transcendente, isso é tarefa da igreja. E essa distinção ela é importante porque quando o Estado ele começa a mexer com as coisas transcendentes, falar em nome de Deus, quando toma para si características religiosas, ele se torna facilmente totalitário, né? Por quê? Porque daí você começa a argumentar nessa dicotomia entre bem e mal, de que nós estamos fazendo o bem e o mal está se rebelando contra o bem. Então é muito fácil de você construir com isso uma argumentação aonde você então está fazendo o que está fazendo porque essa é a vontade de Deus.
você está fazendo o mal que você está fazendo porque essa é a vontade de Deus, né? Se for olhar para o contexto do Hitler, essa era a sustentação teológica que a igreja alemã estava dando ao nazismo. Então, por que a morte de tantos judeus, né, foi justificada? Foi justificada porque esse era o movimento de Deus. Então, Deus movimenta-se usando também a violência. Mas por quê? Porque o Estado se tornou o Estado se tornou algo com aspirações religiosas, né? E o Hitler como uma figura messiânica, né? Então, eu sei da tua preocupação, né? E eu dava muita bola para ela antes, né? Agora eu já virei comunista, né? As pessoas me chamam aí, já me chamaram de comunista, de lulista, de petista, né? Aí no tempo do Lula não me chamavam de outra coisa, né? Também falava contra, né? Mas eu acho que a tarefa da igreja é de denunciar, não importa as consequências. Às vezes eu acho que a gente se importa muito de sofrer as consequências, né? O Bonhoeffer sofreu a morte e a gente não pode, a gente fica chateado se a gente é rotulado de comunista porque agora fala alguma coisa contra a situação do governo que está se montando, né? Então, se a gente olha assim para a realidade brasileira, eu vejo com muita preocupação esse alinhamento dos evangélicos, né? Dos evangélicos que almejam poder com a figura política do Bolsonaro, né? E aonde já, não sei se vocês viram isso, mas na mídia, vez ou outra rola assim de que considera então de que Bolsonaro é o enviado por Deus, né? De que ele é o movimento de Deus para governar o Brasil, para fazer o país ser cristão. Eu acho que aí há uma mistura entre aquilo que é último e penúltimo, né? A estabilização de um reino, digamos assim, um Estado cristão pertence a Deus, não a nós, né? O estabelecimento total do reino de Deus não é nossa ordem, né? A nossa ordem é o Estado usar a razão e a objetividade. A igreja, ela fala do transcendente e fala do evangelho, fala do amor. Então, quando as duas coisas se misturam, ali tem que acender o sinal vermelho. Mas aí, até esses dias atrás, né, então, eu estou em algumas discussões, faço parte de um grupo de pesquisa, e aí, até a gente fez aí numa outra situação, a gente fez um Bonhoeffer contexto, né, que daí tinha 50 e poucas pessoas participando no segundo encontro, também foi online. Aí eu e o Carlos Caldas, que é o professor da PUC de Minas, de Ciência da Religião, também um conhecedor de Bonhoeffer, e aí a gente escreveu um texto e tal, a gente mandou para publicar e a gente colocou de que havia aspectos messiânicos em Lula. Aí tinha umas pessoas no grupo que eram do PT e eles não gostaram nem um pouco. A gente disse de que o Lula ele tinha uma expectativa messiânica em cima dele e nem de que ele era populista. Ele não é. Mas aí o problema é que daí a gente envolve com as nossas paixões. E aí eu acho que é a tarefa da igreja. A tarefa da igreja é, se você quer ser igreja é você, se você for governador ou presidente ou deputado, você faça isso com muito zelo, mas não envolva Deus no jogo. Não envolva Deus no jogo. Não é a situação, entende? Você pode saber na sua intimidade que você é o melhor deputado, o melhor político por causa da tua fé, mas não de que isso também pode influenciar nas suas decisões. Mas a argumentação ela tem que ser objetiva, tem que ser racional, né? E não pela subjetividade. Mas é complicado. Se você falar contra, você vira comunista, né? Não sei se eu me fiz claro o suficiente, né? É perfeito, eu entendi perfeitamente, né? Porque essa é a gente tem conversado, eu tenho tentado trazer de alguma forma assim também dentro da comunidade, né? Uma reflexão nesse horizonte e é justamente assim o meu grande receio sempre é de que as pessoas têm procurado ninguém assim hoje ninguém mais se elege no Brasil sem levar em consideração a massa de evangélicos, né, que se criou
para o bem e para o mal, né? Portanto, usar no discurso de proposta política um discurso religioso para atrair essa massa se tornou uma tentação quase inevitável para todo mundo, né? Mas o grande problema nesse processo assim, né, que eu tenho visto, e essa reflexão que eu tenho tentado fazer, é de que nesse processo a gente acaba criando, politizando Jesus, né? A gente acaba criando, tem um Jesus da direita, tem um Jesus da esquerda, e literalmente tem, com todas as características, né? Mas nenhum deles é o Jesus da Escritura. Então esse é sempre o risco, né? E, por exemplo, eu concordo plenamente com as afirmações, né, de Bonhoeffer, mas assim a chance de você ser mal interpretado quando faz esse tipo de afirmação é alta, né? Mas também concordo contigo de que a gente precisa, enfim, falar aquilo que é, né? E é por aí. Pessoal, nós estamos chegando a 9 horas. Geralmente nós encerramos próximo das 9. Mas, assim, se alguém ainda tem uma pergunta para fazer, para trazer, ou alguma, né, alguma ponderação que gostaria de fazer em relação à fala do William, fique à vontade, tá bom? Não? Então, tá bom. Eu sempre tenho essa desconfiança, William, assim, quando eu abro e ninguém pergunta nada, eu sempre penso assim, ou foi muito bom e ninguém quer perguntar nada, ou foi muito ruim, daí ninguém quer perguntar nada também. Mas eu desconfio de que foi muito bom, de que foi bacana, que foi uma conversa muito legal. A gente fica bem feliz, assim, pela contribuição que você trouxe, William, aqui com o nosso bate-papo. Espero que em algum outro momento a gente possa ter de novo alguma oportunidade, tá bom? E a gente vai se despedindo, então, nessa noite, ok? Deixa um abraço aí para tua família e que Deus abençoe grandemente também teu ministério aí. Somos vizinhos, né? E estamos juntos, tá bom? E obrigado também a todos que puderam participar, que estiveram aí mais uma vez presentes na sala temática. Acredito que esteja sendo enriquecedor para todos nós. Tá bom? Beleza, muito obrigado, Daniel, pelo convite, obrigado pela conversa. Valeu, gente. Deus abençoe. Boa noite, tá? Tudo de bom. Valeu, cara. Muito bom. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite, valeu. Boa noite a todos. Muito obrigada.